Vamos lá que dá pra fazer até um filme com isso, porque, né, bastante gente, são 6 namorados ao total. Vamos começar pelo começo, né? Primeiro namorado. Eu tinha 14 anos quando a gente começou a namorar, e eu conheci ele com 12, talvez. Ele era da minha escola. E assim, gente, eu sofria bastante bullying na escola, eu não era exatamente bonita, já fui eleita mais feia da sala. Então, assim, eu não era muito bem-vinda pelas pessoas populares da escola. E ele era o cara popular, entendeu? E aí, no nono ano, eu fui da sala dele. E porque ele conversava muito, ele foi mudado de lugar e ele foi sentar do meu lado. E ele começou a conversar muito comigo, porque ele ia conversar muito em qualquer lugar. A gente conversava bastante, eu ajudava ele nas provas, na prova de inglês eu fazia a prova dele. E ele era muito legal comigo. Então, assim, enquanto todo mundo fazia piada maldosa comigo, ele fazia brincadeira legal comigo, entendeu? Ele nunca me ofendeu, ele nunca falou nada de negativo, pelo menos não na minha frente. E aí eu fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada. Eu lembro que, assim, eu sonhava com ele, eu ficava sentada, assim, fantasiando como seria um encontro nosso. Na época nem chamava date. Já faz 13 anos, gente, mas tá. Um dia todo mundo que sentava ali ao nosso redor combinou de ir ao cinema. E em cima da hora, todo mundo desistiu, tipo, todo mundo. E aí a gente tava ali, conversando no MSN, e aí ele falou, você ainda vai? Falei, ué, eu não vou sozinha, né? Mas se você for, eu vou. Aí ele falou, tá bom, eu vou. Aí eu fui, eu lembro que eu me tremia e eu não conseguia escolher a roupa que eu ia. Aí eu fui com, ai meu Deus, lembram daquela calça jeans que era legging, na verdade? A jegging. Então eu fui de jegging, eu fui com tênis da Nike de cano alto, rosa neon. Me arrumei muito. Aí a gente entrou no cinema e a gente começou a conversar. A gente ficou conversando o filme inteiro. Coisa de adolescente, né? Vai no cinema e não deixa ninguém em paz. Aí eu lembro até hoje, apareceu um espelho quebrado. E aí eu falei, nossa, eu tenho medo de quebrar espelho e ter 7 anos de azar. E aí ele olhou pra mim e falou assim, vamos ver esse espelho quebrado. E me beijou. Como que? Talvez ele quis dizer que eu seria o azar na vida dele? Não sei. Gente, eu quase desmaiei. Foi tipo assim, meu Deus, eu tô beijando um menino popular da escola. Eu fiquei... Nossa, faltava sair fogo de artifício. Até que ele olha pra mim e fala, mas não conta pra ninguém isso, tá? Gente, fiquei arrasada. Falei, meu Deus, eu achei que a gente ia namorar, casar, ter filhos, e ele não quer que eu conte pra ninguém. Eu contei, óbvio, mas só pra 2 amigas. Depois que ele pediu pra eu não contar pra ninguém que a gente tinha se beijado, a gente continuou a amizade como se nada tivesse acontecido. Ele realmente fingiu que não aconteceu. E eu aqui, ó, sofrendo. Aí na nossa colação, que era do nono ano pro primeiro colegial, depois a gente teve uma festa, todo mundo, e eu lembro que ele até veio falar comigo e falou, ai, gostei muito que a gente se aproximou esse ano. Eu falei, eu também. Aí ele me deu uma mordida, que na altura era um bom jeito de paquerar. Por quê, né? Doía. E aí entrou férias. E a gente ficou muito próximo. A gente começou a sair sempre juntos, fazer várias coisas juntos. Mas era sempre, tipo, programação mesmo de amigos. Começou a virar mesmo uma super amizade. Gente, eu tô contando, eu tô parando pra pensar, falando, meu Deus, se alguém olhar isso vai falar, que eu é obcecada por ele. E não é, mas é que eu lembro datas, eu lembro tudo, entendeu? Dia 24 de janeiro, ele apareceu namorando, ele postou no Orkut, e eu falei... Tipo, a gente passou a maior parte de dezembro juntos, comecinho de janeiro, e depois eu fui viajar. E aí eu vi, e eu fiquei tipo, meu Deus. E aí ele me mandou uma mensagem logo depois, falando, nossa, preciso te contar, sabe, a fulana, a gente tá namorando. E, gente, nossa, eu fiquei tão arrasada, eu fiquei muito triste. E eu lembro que eu olhava pro meu primo e eu contava pra ele, eu chorava. E meu primo, assim, é 1 ano mais novo que eu, só que ele era muito, sabe, a cabeça muito mais novo. Então ele olhava pra mim, tipo, o que você tá falando? Meu Deus, agora que eu tô contando essa história vai ser muito boa pra cá. Vocês precisam continuar pedindo mais partes, porque eu juro que vai valer a pena. Então tá, voltamos. E aí, primeiro dia de aula, a gente não tava mais em sala junto, separaram a gente. E assim, no primeiro dia, na hora do intervalo, ele já veio pra minha porta pra me esperar, pra gente passar o recreio juntos. E assim, a gente virou melhores amigos, assim, muito, muito, muito. Onde um tava, o outro tava. Se eu tava numa festa, todo mundo falava, ué, cadê ele? Eu falava, gente, não sei. Todo mundo, mas vocês estão sempre juntos. E era realmente muito grude.
E nessa altura, realmente virou uma coisa de amizade pra mim. Realmente eu parei de ter aquele encanto, aquela coisa do apaixonar, porque eu falei, poxa, eu gosto tanto dele, ele tá namorando, não tem o que fazer, então vamos ser amigos. E realmente foi por esse caminho. Aí começa a parte boa, vamos lá. A namorada dele, ela era prima do melhor amigo dele. E aí, quando eu fui conhecer, eu conheci, né, todos eles, eu não conhecia esse melhor amigo dele, porque ele tinha um melhor amigo na escola e um fora, esse fora eu não conhecia. E eu conheci ele, a prima dele, que no caso era namorada, e aí eu comecei a trocar mensagens com esse primo dela. Só que eu não tinha contado pro, então, melhor amigo meu, né, que no caso era o melhor amigo dele, nem pra prima dele. Eu não contei que a gente tava trocando mensagem. Eu fiquei ali quietinha, aproveitando a paixão. Falava todo dia comigo, era declarações de amor, sério, muito. E aí um dia, a namorada dele se apresentou pra mim. Como que eu conheci a namorada do primo da namorada do meu melhor amigo, que na verdade eu gostava, que veio a ser meu namorado? Tá, eu estava saindo da escola um dia, e aí o melhor amigo desse meu melhor amigo da escola perguntou se eu queria uma carona. Não lembro o que a gente ia fazer depois, alguma coisa de pizza, não sei. E eu falei que queria. E aí eu entrei no carro, ele tava lá, e a irmã dele tava lá. E assim, eu sabia quem era a irmã dele, mas a gente nunca tinha se falado. E aí ela falou, você é a Raquel, né? Eu falei, sou. E ela falou, eu sou a fulana, a namorada do fulano. Gente, fiquei tipo assim. E contando agora, eu não sei explicar como que eu não sabia que ele namorava, eu realmente não sei. Não sei porque eu não tinha essa informação, eu acho que eu acabei não compartilhando sobre meu romancezinho com ele, não sei. Só sei que eu fui questionar ele, eu falei, por que você não me contou que você tinha uma namorada? E aí ele falou, eu não tive oportunidade. E aí meio que ok, assunto acabou, e ele, vamos continuar conversando, a gente é amigo. E eu continuei conversando, só que, sabe, eu tava super chateada, tava muito chateada. E aí eu contei pro meu, então, melhor amigo, que depois virou namorado. E aí ele foi me contando as coisas, enfim, virou uma situação normal. Ninguém tava mais nem aí, vida que segue. Lembro que chegou meu aniversário, chamei todo mundo pro meu aniversário. Uma confusão, sabe? A namorada do primo, todo mundo. Logo depois eu operei meu nariz e poucos dias depois que eu tinha operado, me chamaram na casa da namorada do meu melhor amigo, falando assim, o fulano terminou com a fulana e ele tá muito chateado, vem pra cá pra gente ficar junto e tal. Eu falei, tá bom, eu vou. Então estava meu melhor amigo, que virou namorado, a namorada dele e o primo dela, que era a pessoa que eu paquerava. E ele falava, nossa, ela terminou comigo por bobagem, blá blá, ela é louca. Aquela conversa, né, vocês sabem. E aí ele me beijou, a gente se beijou, e eu contei do nariz porque eu achei relevante, entendeu? Pra vocês se sentirem na história. Porque foi muito complicado, imagina, eu tava com o nariz cheio de tala, assim, tava com o olho roxo. E aí depois que ele me beijou, ele ficou muito esquisito. Muito. E todo mundo reparou. Eu lembro que depois a gente comeu pizza, sentado assim na mesa, e todo mundo olhava, falava, mas o que tá acontecendo? Por que você tá esquisito? Ele, nada. E ele parou de responder minhas mensagens depois. E aí no dia seguinte também, nada. E aí à tarde eu entrei no MSN e ele tava online. E ele nunca entrava no MSN durante a tarde. Não lembro o motivo. E aí eu comecei a receber mensagens dele, tipo, super declaração, falando, não, mas eu acho que eu gosto mesmo de você. E você gosta de mim? Gosto. E ontem, o nosso beijo. Eu, tipo, eu gostei. Você, ele, eu também. Não era ele. Era a namorada dele. Era mentira que eles tinham terminado. Ele mentiu pra todos nós. Ela mandou mensagem me ameaçando muito, ligou, me aterrorizando, as amigas dela, foi uma confusão. E aí o meu melhor amigo falou, a gente vai agora na casa dele tirar satisfação, porque não é assim que funciona, ele não pode fazer isso com você. E a gente foi. A gente chegou lá, ele não tava, ele falou, não, certeza tá na quadra de futebol. A gente foi até lá, ele tava, e aí ele chamou, fulano, vem aqui que a gente vai falar com você. E aí ele perguntou, por que você fez isso com a Raquel? Ele ficou paralisado, assim, meio branco, e começou a chorar, e saiu andando. E eu fiquei arrasada, tipo, eu fiquei muito mal. Principalmente porque, assim, a namorada dele tava me ameaçando muito, tava mandando umas coisas muito pesadas. Foi muito feio. Eu fiquei com medo de verdade. Achei que eu ia apanhar. E sabe o jeito que ele fez? Ok, era todo mundo muito novo, só que ainda assim, não dá. E aí, esse meu melhor amigo falou, olha, pode ter certeza que eu nunca mais vou falar com ele, nunca mais vou olhar na cara dele e a namorada dele não vai chegar perto de você. Continuamos a vida, eu continuei super melhor amiga dele, e aí chegou a festa junina, e aí essa criatura, esse outro moço e a namorada foram na festa junina da minha escola. E a menina veio pra cima de mim, ela veio andando na minha direção. E aí todo mundo meio que fechou assim, eu tava com os amigos,
E o meu melhor amigo tava lá embaixo com a namorada dele. E aí chegou no ouvido dele que a menina tinha vindo me bater. E aí ele saiu correndo. Eu lembro que ele subiu a rampa da escola, era uma escola imensa. Subiu correndo pra tirar satisfação com o namorado dela, do tipo, não é pra você deixar a menina chegar perto dela, não é pra fazer isso, blá 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 blá. Eu tô contando detalhes porque eu sei que vocês gostam de detalhes, né? Então vamos de detalhes, todos que eu lembro. E a gente foi se aproximando cada dia a mais. Então, como eu falei, a gente estava sempre juntos. Pelo menos uma vez por semana, depois da aula, eu ia pra casa dele pra gente jogar videogame. E só de falar, eu mesma sinto raiva de mim, porque assim, se eu fosse a namorada dele, não. É onde a gente tava jogando aquele Just Dance, sabe, no Wii. E aí era uma dança de 2, e foi um dia que ele encostou em mim diferente. A gente sempre jogava e, gente, realmente nunca tinha acontecido nada. E aí ele encostou diferente. Eu falei, Eu lembro que até no dia seguinte eu falei pra uma amiga, nossa, eu achei que teve uma coisa diferente. Ela falou, não, ele gosta de você, tipo irmã, né? E eu acho que uns 2 dias depois eu fui de novo e a gente ia passar a tarde juntos e à noite a gente ia pra uma festa de 15 anos. E aí a gente tava ali jogando e tava um clima esquisito. E eu pensava, o que tá acontecendo? Por que tá assim? E naquela altura eu realmente não tinha mais aquela coisa por ele. Pra mim realmente era só meu amigo, pra mim eu tinha já fechado qualquer possibilidade da gente ficar. E ele luta, e ele gostava de fazer lutinha, tipo, mostrar os golpes. E aí ele foi fazer e ele sempre me derrubava. Mais uma vez, era assim que a gente paquerava. Não sei explicar o golpe, mas ele parou com a boca aqui em mim. E aí ele me beijou. E eu, na hora, empurrei ele. Eu falei, você está completamente maluco? Eu fiquei em desespero, eu só pensei, eu vou apanhar de novo. Tipo assim, todo mundo que tem namorada eu vou beijar. Aí chegou um amigo dele lá e eu fiquei assim, sentada, estática no sofá, pensando o que aconteceu. E eu fiquei tão em pânico que eu falei, não, eu vou voltar pra casa, eu vou me trocar em casa e depois a gente se encontra na festa. E aí eu fui pegar minhas coisas, tava assim, mais pro lado da sala, tipo um corredor. E ele veio atrás, ele falou, o que foi? Eu falei, não. Ele falou, não foi nada, fica calma. Gente, eu surtei, eu falei, tô indo embora. E aí ele ficou me mandando umas mensagens, como se nada tivesse acontecido. Eu pensei, não, pelo amor, não. E aí tá, foi tudo bem depois. O problema foi segunda na escola. Segunda-feira era o dia que a gente ficava o dia inteiro na escola. Então, a gente passava, né, a manhã toda lá, saía pra almoçar. Tinha umas 2, quase 3 horas, se duvidar, de intervalo. E depois voltava pra aula até a noite. E eu sempre ia comer com ele na casa dele. A gente sempre ia almoçar juntos. E nesse dia, várias outras pessoas foram com a gente também. Sempre ia um monte de gente. Às vezes a gente conseguia ir de carro, que alguém, né, a mãe, pai, motorista de alguém tava. Às vezes a gente ia a pé. Nesse dia a gente foi de carro. E uma amiga minha veio sentada no meu colo, ele veio do meu lado e tinha mais 2 pessoas amontoadas do outro lado. E aí, na maior cara de pau, eu olhei pra ele assim, ele me deu um selinho. E assim, não tinha ângulo, então ninguém enxergou. E eu fiquei assim. E aí, quando a gente chegou na casa dele, eu falei, vem cá que eu preciso falar com você. Aí a gente foi lá e aí eu falei, olha, isso não pode mais acontecer. Ele falou, eu também acho, isso não pode mais acontecer. E começou a dar um risinho. Eu falei, é sério? E ele me beijou de novo. E claro, né, gente, eu poderia ter arrancado a pessoa de cima de mim, mas não foi o que aconteceu. Mas realmente, nesse ponto, eu ainda não estava super envolvida. Eu não tava, mesmo. Eu gostava de fato dele como amigo. E só depois de mais um tempinho, voltou ali a paixão. E aí começou essa palhaçada. E aí começou sempre, tipo, quase todos os dias, ninguém nem via e a gente ficava. Ai, que feio, né? Eu sei. Do jeito que eu tô falando, parece que isso durou muito tempo, né? Mas se eu não me engano, durou 1 mês, uma coisa assim. Não que justifique. Aí um dia, a namorada dele me ligou. E eu vi o nome dela no meu celular e eu quase desmaiei. Eu falei, ai, meu Deus. E sabe o que ela falou? Ai, eu já pedi muitas vezes desculpa pra ela. Depois de adultas, a gente se encontrou e a gente conversou. Já pedi muito mesmo. E aí ela falou, Raquel, eu queria te pedir desculpa porque eu ando tendo ciúmes de você e eu sei que eu não tenho nenhum motivo pra isso. Então eu queria te convidar pra ir jantar no shopping comigo, porque eu acho que a gente deveria ser mais próximas. E eu fui. Nossa, cada célula do meu corpo tava em aflição. E aí chegou o Dia dos Namorados. E na meia-noite, tipo, antes de dar o Dia dos Namorados, né, dia 11, a gente tava junto. Deu meia-noite, a gente tava junto. E começou a rolar um clima e eu falei, puta merda, acho que eu tô gostando dele. Mas eu fiquei quieta, tipo, não tinha o que falar.
poucos dias depois que eu percebi que eu tava gostando dele, ele ficou muito esquisito. E se eu não me engano, era o dia que eu ia viajar pra Campos, em Corpus Christi. Então era nessa altura aí. E ele passou o dia muito bolado comigo, eu não tava entendendo por quê. No intervalo ele não queria falar comigo, ele falou, não quero falar com você. Ele tava bravo, ele tava meio agressivo, assim. E eu, tipo, o que eu fiz? E ele não queria falar comigo. E aí, ok, era hora da saída, eu já ia direto com os pais da minha amiga pra Campos. Eu falei, você não vai falar comigo? Você não vai dar nem boa viagem? Ele falou, boa viagem. E eu fiquei assim, fui pra Campos. E a gente ficou conversando por mensagem, ele tava mais calmo, só que ele ainda assim tava muito bravo. Ele tava implicante, ele tava meio rabugento, tava bem esquisito. E uma hora eu falei, olha, eu não sei por que você tá assim, o que tá acontecendo? Ele falou, é que você tá pegando todo mundo. Eu falei, mas... tipo, não estou. E até onde eu me lembro, você namora. Eu falei, me fala o que tá acontecendo, qual que é o problema? E ele falou, o problema é que eu amo você. Eu fiquei surtada, óbvio, tipo, pro lado bom. Mas eu falei, ok, assim, você precisa terminar o seu namoro, porque, né, eu acho que já passou bastante do ponto. Aí no dia seguinte, chamou ela, coitada, se deslocou, teve que atravessar São Paulo, chegou, ele falou, acabou. E aí ele acalmou. E aí ele ficou o restante dos outros dias mandando músicas de saudade, músicas de amor e volta logo. E aí eu acho que foram poucos dias até as férias, ou teve uma semana de provas, uma coisa assim que ninguém teve muito contato, então não aconteceu muita coisa. E aí no último dia de aula, teve a festa de 15 anos de uma amiga minha, e foi quando ele finalmente meio que abriu pra todo mundo que ele estava solteiro, né, que ele tinha terminado. E aí a gente foi nessa festa à noite, e assim, a gente tinha essa coisa, a gente era adolescente, tá? Então a gente tava tipo escondido, ninguém pode saber. E aí, as meninas na festa à noite chegavam pra ele e falavam assim, fulano, eu fiquei sabendo que você não tá mais namorando, você não quer ficar com aquela minha amiga? E eu, assim, querendo enforcar todo mundo. Aí eu fiquei falando na cabeça dele, né, do tipo, olha só, não dá pra ter essa palhaçada, não quero isso, você vai ter que assumir, blá, 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 blá. E aí tava tocando alguma música Jorge Mateus, ele me beijou, e aí todo mundo que tava começou a bater palma, a gritar, porque todo mundo shippava muito a gente, porque a gente tava sempre junto. Então foi um auê, só que não tinha tanta gente, então não é todo mundo ficou sabendo. Dia seguinte viajei, fui pra Curitiba passar as férias com a minha tia, passei as férias inteiras lá. Então assim, inteira, e a gente ficou se falando por mensagem. Foi insuportável. Até agora eu só tô contando o lado legal, fofo, tal, ok, tem traição no meio, mas tipo, era complicado. Me encheu a paciência, as férias inteiras. Ele me acusava de alguma coisa a cada 2 segundos, eu não podia demorar 1 minuto pra responder ele, senão era um caos. Mas eu tava amando. Voltei de viagem, fui direto encontrar ele. E na época, rolê era shopping, né? Então a gente foi lá e tinha várias outras pessoas da escola. Era um shopping muito perto da escola e todo mundo morava ali em volta. Então tinha um monte de gente, incluindo vários dos amigos dele populares, que eu não era muito chegada, né? Mesmo que eu já fosse muito amiga dele há muito tempo, não. E eles ainda não sabiam da gente, porque naquela festa que eu mencionei não tinha muita gente, era mais gente amigo meu, enfim. E aí a gente sentou lá e ele falou, quer chocar as pessoas? Eu falei, como assim? Aí ele me deu um beijo. E aí todo mundo ficou tipo... E, gente, pra aquela época, você beijar na frente de outra pessoa era muito assim... Estamos juntos, entendeu? Era muito sinal de... Então eu tava toda tipo... Ai, ele me beijou na frente dos outros. E aí, gente, acabei de lembrar do detalhe mais ridículo do mundo. Nessa altura aí, nesse dia, a gente foi pro shopping com chupões combinando os dois no mesmo lugar. Ai. E aí, logo depois, já veio o primeiro dia de aula. E eu tava naquela coisa de que, assim, eu queria que ele mostrasse que a gente estava juntos, porque... eu queria. Aí ele ficava fazendo gracinha, tipo, chegava perto pra me beijar e não beijava. E não tava ninguém entendendo nada. E eu comecei a ficar irritada. Eu acho que se passou, assim, 1 semana que algumas pessoas sabiam, mas pouca gente sabia. E eu fiquei falando pra ele, tipo, que saco, você não vai fazer nada e tal. E aí um dia, no corredor, assim, do colegial, ele virou e me beijou na frente de todo mundo. E aí começou um coro de todo mundo cantando, batendo palma, gritando nossos nomes. E, gente, juro, até uma professora cantou junto. Porque todo mundo shippava muito a gente. Pois é, todo mundo shippava a gente, mesmo que ele tinha namorada, né, muito tempo atrás, gente. Hoje em dia isso não ia ser muito bacana. Muito não, né? Não ia ser nem um pouco bacana. Aí pouco tempo passou
Isso eu não me lembro por acaso. Eu lembro o dia que ele pediu a ex dele em namoro e eu não lembro que dia que ele me pediu em namoro. Mas eu acho que foi agosto, se eu não me engano. E a gente tava aqui em casa, a gente tava na piscina e a gente ia no outro final de semana pra um festival sertanejo. Eu, ele, minha mãe, minhas irmãs e os amigos da minha mãe. E assim, minha mãe já conhecia ele há muito tempo. Tipo, ele vinha aqui em casa direto, antes mesmo da gente ficar. Então ele ia junto e aí ele falou, lá eu vou estar solteiro, né? Porque a gente não tá namorando. E eu falei, não, ele, porque eu posso sair, né? Pra andar e ficar com outras pessoas. E eu fiquei tipo, não. E eu comecei a ficar muito brava. Se eu não me engano, eu xinguei ele. Aí ele falou, tô brincando, você quer namorar comigo? Eu falei, quero. Aí vem a parte mais vergonhosa da minha vida, entendeu? A gente entrou no Facebook pra atualizar status. E a gente mudou o nosso nome. Vamos supor que o nome dele era João. Raquel do João, João da Raquel. Não me orgulho. Começamos a namorar. E a partir desse ponto, não sei nem como contar a história. A gente ficou muito tempo juntos, a gente namorou 3 anos. E assim, ouvindo a história, todo mundo fica, ai, que fofos. Só que era muito puxado mesmo. Era uma relação muito tóxica. Não ele só, mas eu também. Foi bem feio, assim, tudo. Enquanto eu tava no relacionamento, eu não via. Eu achava super ok. Mas, assim, ele era muito possessivo. Ele não deixava usar calça legging. Ele não deixava usar decote. Ele não deixava usar calça apertada, tipo, ele me proibia das coisas, ele me fazia apagar todo mundo do meu Facebook, do Instagram. E assim, eu não tinha nenhuma referência, então eu achava que era assim mesmo, top. Mas não, né? E eu também, viu? Não vou falar que eu era santa, eu era louca de ciúmes, eu era neurótica. Nossa, surtava o tempo inteiro com ele, a gente tinha umas brigas horrorosas. Tipo, a gente brigava muito, a gente brigava o tempo inteiro. Mas é o que a própria ex dele falava, a gente se gostava demais, a gente se gostava muito, muito, muito. Porque tinha também aquela base do melhor amigo, entendeu? Então, não era só namorado, era melhor amigo. Então, a gente fazia absolutamente tudo juntos. E assim, foi meu primeiro namorado, sabe? Todas as nossas primeiras experiências foi juntos. E assim, eu sinto que a gente não sabia se relacionar. Porque, como eu mencionei, a gente era muito tóxico, a gente jogava as coisas uma na cara do outro, tinha xingamento, tinha ameaça. E o namoro teve fases, então assim, na primeira metade eu era muito mais apaixonada por ele do que o contrário, era muito perceptível, sabe? Ele ficava muito naquela do, olha só como você tem sorte de conseguir me namorar, né? Você conseguiu me namorar, tipo, ele se colocava muito como troféu e me colocava pra baixo muitas vezes, entendeu? Ele meio que fazia o que ele queria comigo. E aí depois teve uma super briga nossa que o jogo virou total e aí virou o inverso. E aí também zero me orgulho porque eu tratava ele muito mal. Tipo, a última viagem que a gente fez juntos antes da gente terminar, a minha mãe falava, eu acho que eu gosto mais dele do que ela. E assim, eu sempre falo que eu não apoio gente muito novinha a namorar, mas eu não me arrependo, com certeza não. Foi muito bom, eu gostei muito dele. Mesmo quando era caótico, eu não percebia que era caótico, gente. Então foi muito bom. E a gente podia ser ruim quanto fosse um com o outro. Mas assim, eu fazia de tudo por ele e ele fazia de tudo por mim. De um jeito até meio doentio, talvez. E eu vou contar com mais detalhes, mas assim, eu terminei de um jeito muito errado. E ele teve uma reação muito errada também. Que, ferrou tudo. Tipo, o último contato desse período da adolescência foi ele cuspindo na minha cara. Mas a gente se encontrou de novo na vida adulta. Vai ter muito mais parte disso aqui. Quase um ano depois que a gente começou a namorar, eu fui expulsa da escola. História para outro vídeo, e aí mais várias pessoas foram convidadas a se retirar no final do ano. Eu fui a única que fui embora antes, o restante só não podia fazer rematrícula, mas tá. E aí eu comecei a estudar numa nova escola, obviamente, e isso, nossa, balançou muito a gente, muito, muito. Mas quando era só eu numa nova escola, tava tudo bem ainda. Só que aí, comecei no ano seguinte, ele precisou ir pra outra escola, por conta dessa expulsão generalizada aí. E aí começou a ficar muito ruim, ficou muito bizarro. Porque ele começou a dar vários sumiços, ele começou a passar, 3 dias sem me responder. Ele não deixava eu ir junto com ele em campeonato dele, que ele lutava. Já falou que ia pra campeonato de judô e, na verdade, ele tava numa festa e eu encontrei por uma foto de uma menina. E assim, eu ficava estressada num nível bizarro.
Tipo, hoje em dia eu falo, um namorado sumir esse tempo? Inviável. Tipo, não. E ele sumia finais de semana, e assim, ele simplesmente não aparecia. E aí eu nunca sabia quando ele realmente tinha campeonato, quando ele tava mentindo. E aí vem uma parte que, gente, por favor, lembrem que nessa altura aí, então eu tinha 15 anos. 15 anos. Eu comecei a dar bola pra um amigo meu da escola, porque ele tinha ciúmes, então ele sempre ficava, o fulaninho, fulaninho, fulaninho. E tipo, não, sabe? Eu acho que ele tava aprontando e aí ele acabava jogando assim pra mim. E aí comecei a dar conversa pra esse menino e eu beijei ele. Na hora que eu beijei, mas gente, foi assim instantâneo, eu beijei, eu saí andando, peguei o celular, liguei pra ele e eu falei, a gente precisa terminar. Aí eu fiz isso e a gente não devia continuar assim, peço desculpas, tipo, foi completamente errado, mas é isso, não dá pra gente continuar. Aí, minha gente, esse homem virou outra pessoa. Esse homem não, era um menino ainda, vai. Mandava flores com cartão, com aquela letra do Bruno Mars, sabe? Tipo, eu deveria ter te comprado flores, eu deveria ter feito isso. E ele ficou se martirizando muito, muito, muito. E, tipo, eu fiquei me sentindo muito mal. E, mais uma vez, gente, por favor, eu tinha 15 anos, tá? Eu não sabia o que eu tava fazendo. Aí fui passar umas férias longe, eu fui pra um summer camp, que eu sempre ia. Fiquei o mês todo lá. E aí, quando eu voltei, a gente se encontrou. E aí a gente ficou conversando e tal, de vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Ele falou, eu volto se você pedir, eu pedi e a gente voltou. Ele nunca mais deu esses sumiços, essas coisas, só que mudou alguma coisa ali. Eu acho que eu perdi aquele amor de namorado e ficou só o de amigo. E aí ficou meio tipo, Aí veio meu primeiro dia de faculdade. Eu fui pra cervejada, fiquei muito bêbada. Cheguei em casa, liguei pra ele e falei, acabou, vem pegar suas coisas. Assim. Ele aceitou super bem o término, super bem, no sentido de que, assim, acho que ele já esperava que eu ia terminar logo que começasse a faculdade. Porque, como eu falei, nós dois éramos muito ciumentos, assim, não ia ter a menor possibilidade da gente conseguir namorar durante a faculdade. Bom, eu liguei pra ele, né, falei que queria terminar, ele veio aqui, pegou as coisas dele, me entregou uma cartinha e deixou flores pra minha mãe, com uma cartinha agradecendo tudo que ela tinha feito por ele. E aí foi aquela coisa sofrida, a gente ficou chorando, se abraçou, depois ele mandou mensagens, tipo, lindas, música. Mas aí depois eu tava em paz, entendeu? Eu falei, realmente, fiz o que eu devia ter feito e tava tudo certo. 2 semanas depois, se eu não me engano, foi o aniversário da minha melhor amiga da escola. E ele estaria lá, porque eles também eram muito amigos. Eu tava animada de encontrar ele, porque eu tava com saudades e... Enfim, eu não tinha nada contra, né? Eu realmente terminei porque era pra terminar. Mas eu gostava demais dele. Então, foi super legal, assim, que chegou, a gente conversou, a gente tava ali junto. Aí eu já tava, tipo, vamos voltar. Aí, tinha uma amiga nossa junto, conversando ali. E aí, uma hora, a gente tava andando em direção a uma parte da casa. E ela literalmente me empurrou pra frente, virou e beijou ele. Literalmente nas minhas costas. Mas que foi assim que aconteceu, eu só fiquei sabendo um tempo depois. O fato é, depois ela me puxou e falou assim, você não sabe, ele me beijou. E eu fiquei, é o quê? E eu falei, então eu vou pegar outra pessoa. E aí eu vi um menino lá que eu já achava bonitinho e fui conversar com ele. E aí sabe o que ela fez? Incentivou super ali um beijo, eu beijei ele. Aí ela foi, subiu as escadas, atrás do meu ex que tava no andar de cima, e contou pra ele que eu tava beijando o menino. Aí ele desceu puto. E isso até faz sentido ele tá bravo, porque pensa... Ele foi beijado pela outra, até onde eu sei que me contaram até hoje, foi um selinho, e aí nada eu tô beijando o outro pra valer. Aí ele ficou bravo, começou a dar em cima de outra menina. E eu fiquei com muita raiva, eu fiquei muito brava. E aí eu fui beijar o menino num lugar mais privado. Sabe, coisa de adolescente, assim, daqueles beijos de muito tempo. E aí aquela Kenga da amiga que beijou ele, foi atrás dele e falou, a Raquel e o fulaninho estão, ó, ali no cantinho. Só que eu não tava, tipo, realmente, a gente tava se beijando, mas... Isso? Não, a gente não tava. Aí, ele me puxou no meio da festa inteira. Todo mundo vendo, tá? Foi ridículo. E começou a falar várias na minha cara, apontando na minha cara, falando que eu era uma puta, não sei o quê. Aí eu xinguei ele também. Se eu não me engano, talvez eu tenha xingado a mãe dele. Desculpa, tia Maria, realmente gosto muito de você. Enfim, gritaria pra cá, gritaria pra lá. Ele puxou o catarro, e cuspiu na minha cara. Na hora eu fui dar um soco nele, ele foi pra trás, mas eu peguei pela gola da camiseta, puxei e dei um tapa na cara dele. E ele só falou, mereci. Liguei chorando pra minha mãe pra ela me buscar. Ela foi, ficou perguntando o tempo inteiro o que aconteceu, o que aconteceu. Quando eu contei, ela bricou o carro,
que tava em alta velocidade, e ligou pra ele. Assim que minha mãe soube que meu ex cuspiu na minha cara, ela falou, liga pra ele. E eu não queria ligar. Ela falou, se você não ligar, eu vou dar a volta e vou parar na casa dele, que eu sei onde é. Então eu liguei, né, que eu não queria que ela fosse na casa dele. Gente, quando esse menino atendeu, a minha mãe falou tantos palavrões, mas tantos, e seguidos, e sem respirar, e sem repetir nenhum. Foi uma coisa incrível. Desligou o telefone e falou, liga pra mãe dele. Gente, eu tipo, não, ela liga, senão eu vou na casa dele. Aí eu liguei pra casa deles, aí a mãe dele atendeu. Minha mãe falou, oi, aqui é a Cláudia, mãe da Raquel, tudo bem? Então, queria dizer que seu filho acabou de cuspir na cara da minha filha. Queria lembrar que ele já é maior de idade, minha filha não. Então, que se algum dia ele chegar perto dela de novo, eu acabo com a vida dele. Ela ficou super envergonhada, pediu 1000 desculpas. Minha mãe falou, pois é, porque você sabe que eu tratei ele esse tempo todo como filha. Ele sempre foi na minha casa, eu levei ele pra viajar o mundo com a gente. E agora ele faz isso. E, meu, óbvio que a mãe dele não tinha culpa, mas ela queria que a mãe soubesse que o filho tinha feito isso, entendeu? Pra ele ficar envergonhado. E a mãe dele passou anos me mandando caixas de cookie, de brownie, que ela era cozinheira, como pedido de desculpa. Ela sempre mandava um cartãozinho em todas as datas comemorativas e só parou quando ele começou a namorar de novo, muito tempo depois. O que eu não tinha ficado mal pelo término, eu fiquei mal com isso. Eu fiquei na cama, assim, e eu chorava, eu não conseguia parar. Tipo, eu só chorava, eu fiquei muito sentida, muito, muito, muito. E minha mãe tentando me animar, ela falava, filha, para de chorar, senão eu vou mandar bater nele. Aí eu chorava mais ainda. E aí, realmente, né, ele não mandou mensagem, não apareceu, a mãe dele deve ter proibido ele. E, enfim, fui viver, né? Mas eu ainda tava muito mal, todo mundo conseguia ver que eu tava mal. Era super começo da faculdade, assim, então ninguém se conhecia muito, mas as pessoas viam. E aí perguntaram, né, e o que que aconteceu? E aí eu contei o que aconteceu. E aí nisso todos os meninos da sala ficaram muito indignados, ficaram tipo, meu Deus do céu, como que isso aconteceu? Como que o cara faz isso com você? E todos eles vieram falar comigo, eles falaram, não, a gente vai lá e a gente vai bater nele. E foi assim que eu conheci o meu ex número 2, que eu vou contar a história. E o ex número 1 ficou sumido até o fim do relacionamento com o ex número 2. Então, mas tem um comeback bem, assim, surpreendente. Mas tá, eu conto primeiro a história do ex número 2 ou a expulsão da escola, porque eu tô meio confusa, não sou muito boa nessa coisa de ser tiktoker. Aguardo. Espero que tenham gostado, esse é meu ex número 1.